Queridos irmãos, que a paz de nosso amado Jesus nos fortaleça, nos dê ânimo e coragem pelas lutas da vida. Estamos aqui particularmente nessa segunda-feira maravilhosa, que antecede a um feriado nacional, mas nós espíritas estamos na luta todos os dias. É importante que nos concentremos essa atenção nesse particular, que nós precisamos estar ativos diariamente, no bem, pensando no bem, agindo no bem e servindo no bem. E os Espíritos vêm nos instruir, através do nosso amado Jesus Cristo, dessa passagem maravilhosa que eles nos reservaram essa noite. A fé que transporta montanhas. Eu sei que a nossa fé ainda é pequena demais. Diante dos obstáculos da vida, nós de quando em quando deixamos a fronte cair. Fiquemos pequeninos diante das diversidades, parece que a diversidade cresce e nós diminuímos diante das dificuldades que passamos. Então é preciso que nós espíritas compreendamos o valor da mensagem do Cristo, que veio para a nossa libertação, veio para que nós nos reconhecemos como imortais, nos reconhecermos como espíritos milenares e que estamos aqui de passagem por essa terra bendita. Então nós vamos pedir, porque Jesus deixa uma informação importante para nós. E nós vamos refleti-la juntos e a partir daí vai nascer os comentários. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelho, dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que ele é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E tendo apresentado a teus discípulos, eles não puderam curar. Depois nós vamos analisar esse particular. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de sofrer? Essa informação de Cristo é importante. Olha Jesus diante de nós, sofredores, e olhando os nossos padecimentos, ele diz: até quando nós iremos sofrer? Até quando nossa fé será tão pequenina a ponto de provocar em nós sofrimento? Aí Jesus dá essa advertência para nós: até quando iremos sofrer? E em sequência ele diz assim: Jesus, traga o menino aqui. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. Que nós sabemos que a palavra demônio, ela se perdeu ao longo do tempo na sua origem. Então nós sabemos que é uma palavra grega que significa espíritos inteligentes. E, infelizmente, popularmente, ela perdeu o seu sentido real. Então os espíritos ensinam para nós o que são os demônios. São aqueles espíritos que ainda praticam o mal. Mas dá uma advertência espiritual para nós, que todos nós chegaremos até Deus. E Jesus reafirma isso: nenhum de nós se perderá. Todos nós iremos chegar até Deus. Então, quando Jesus oportunamente chegava até nós e via o nosso sofrimento, ele olhava para nós compadecido, mas ele sabia que nós iríamos chegar até ele um dia. E ele sabia também, nessa afirmação, de que o pastor não irá perder nenhuma ovelha. Essa afirmação foi de Jesus. Então fiquemos tranquilos e alegres que um dia nós iremos aportar aos reinos de Deus. E em sequência, e Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos, a Jesus em particular, e lhe disseram: por que nós não podemos libertar esse menino do espírito inferior? Olha a resposta que Jesus deu: por causa de vossa pouca fé. Porque, na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, ele há de passar e nada vos será impossível. Então Jesus decretava nesse momento que a nossa fé é muito limitada. Tanto a nossa fé no nosso potencial e a nossa fé naquilo que Deus pode oferecer para nós no dia, na confiança em Deus. Existem dois particulares para a gente voltar e refletir.
Aqui os apóstolos disseram: por que que nós não podemos curar? E Jesus diz: por causa da pouca fé. Quantas pessoas chegam até nós, às vezes provocado pela espiritualidade maior, e a nossa pouca fé, a pessoa não se liberta, a pessoa não é auxiliada, a pessoa não é libertada naquele momento. Então nós percebemos que nós precisamos trabalhar mais o nosso interior. Nós precisamos trabalhar mais a nossa confiança em Deus. Meus irmãos, se observarmos o espaço, o infinito, observarmos os planetas, os sóis, a Via Láctea, vamos perceber que existe uma inteligência sobrenatural, acima da nossa capacidade de compreensão, e que coordena todos os hemisférios de alguma forma. E através do quê? Da sua inteligência. Então tudo está aqui para nós, funcionando plenamente, funcionando adequadamente, apesar de nós. Então nós podemos entregar toda a nossa vida, tudo que temos na mão desse Criador, porque Ele nos ama de forma ímpar, nos ama de forma sem igual. Se nós tivermos essa compreensão do amor desse Deus maravilhoso, diante dos intempéries da vida, teremos tranquilidade. Seja da perda de um ente querido, seja dos reveses da sorte, da fortuna, das decepções amorosas, porque nós sabemos que tudo acontece em nosso favor. Apesar que presentemente aquilo nos parece um suposto mal, aí nós nos perguntamos o que é o mal e o que é o bom. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que é mal se transforma num extraordinário bem na nossa vida. E tudo, às vezes tem coisas que nós pensamos que é bom, se transforma numa coisa negativa para nós. Mas Deus tem essa compreensão e Ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que nosso Espírito protetor, aquele que vela por nós no dia a dia, quando nós nos inquietamos diante do infortúnio, da dificuldade, Ele olha para nós como se fôssemos crianças. Quando nós levamos a nossa criança para tomar uma injeção, nós sabemos que ela vai sentir dor, mas a gente leva. Por quê? Porque nós temos convicção de que ela vai melhorar. Que aquele sofrimento temporário conduzirá ela à libertação física. Então, nosso espírito protetor, diante do nosso inconformismo, pela nossa pouca fé diante das dificuldades, ele olha para nós como se fôssemos crianças. Crianças espirituais rebatendo com a vida, não conseguindo compreender a importância dos acontecimentos do dia. Então, pela manhã, quando acordamos, a pessoa diz: tomara a Deus que seja um dia feliz. Só que ela bate o carro. Ela diz logo pela manhã: poxa, eu pedi para Deus que fosse um dia muito bom, de repente eu bati o carro. Mas ela não sabe que por detrás daquela informação existe uma lei maior. Que se nós entregássemos, fizéssemos a nossa parte e entregássemos o resto na mão de Deus, tudo seria melhor. Teremos tranquilidade diante das intempéries da vida, mais calma diante da dor. E o próximo tópico para a nossa reflexão, aí fala da fé religiosa, a condição da fé inabalável. O Espiritismo dá para nós, ensina a fé raciocinada. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, porque eu conheço todo o mecanismo da divindade. Eu acredito na imortalidade da alma, porque o Espiritismo me deu provas patentes da sobrevivência do Espírito. Eu acredito na reencarnação, porque é o único item que responde aos porquês da vida. Então isso é raciocinando em cima de uma verdade, para que eu possa pautar a minha vida dentro de um equilíbrio e dentro de uma sensatez. Para podermos compreender Deus, é preciso que compreendamos os mecanismos da vida. Porque sem entender o mecanismo da vida, a gente se revolta contra Deus. Ontem, quando nós não tínhamos fé e não conhecíamos nada a respeito da amplitude da vida,
nós nos revoltávamos com as pequeninas coisas que aconteciam. Bastava alguma coisa acontecer fora do nosso controle que a gente desesperava. Hoje que nós compreendamos pelas informações dos Espíritos para nós, através da codificação, nós vamos entendendo o mecanismo da vida. Emmanuel diz, oportunamente, que o dia que nós chegarmos no infinito, no plano espiritual, e for nos revelado tudo o que aconteceu no nosso passado próximo, recuado, aí nós vamos entender os porquês. Porquê do meu marido, o porquê da minha esposa, o porquê daquele ambiente profissional, o porquê da dificuldade que eu tenho em me relacionar com os outros, a dificuldade profissional. Então, todos os itens que eu tinha dificuldade moral aqui na vida física, a hora que eu adentrar a vida do espírito, através do fenômeno da desencarnação, aí eu vou olhar para trás e compreender o porquê. E a doutrina espírita consegue nos passar uma fé com raciocínio. Então ela diz para nós, o Pentateuco kardeciano aqui está, os livros básicos da doutrina espírita. Estude-o com valor. Aí você vai ter a resposta. E tome a decisão do caminho seu a seguir. Nessa passagem, os Espíritos comentam para nós, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. De todas elas, têm os seus artigos de fé. Então, muitas religiões é preciso crer sem saber porquê. Então, alguém diz lá na frente tal coisa e nós dizemos amém. É por isso que o Espiritismo diz assim seja. Porque o amém perdeu tanto sentido espiritual dele, que os espíritos resolveram então trocar por assim seja. Porque tanto nós dizemos amém para o bom, tanto dizemos amém para o mal. Então os espíritos trocaram, vamos tirar essa palavra amém, que perdeu o sentido espiritual. Vamos colocar assim seja. Por isso que o espírita, ele diz assim seja. Porque ele compreendeu que o amém já perdeu o valor, o sentido da palavra real, como era dito na época de Jesus. Então existe a forma de compreensão de cada religião. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. Se perguntarmos a algumas criaturas o porquê da vida, ela não vai ter resposta. Encontramos alguém, oportunamente, que havia perdido sua esposa. E era de uma religião protestante. E ela em lágrimas dizia assim, eu não consigo compreender o mecanismo da morte. Porque o pessoal me falou da vida, mas não me explicou a respeito da morte. E em lágrimas, ela reiterava essa informação para nós. E eu disse para ela, Jesus considerou essa informação. Ela disse aonde? Quando ele se mostrou espiritualmente para nós depois do seu desencarne. Então ele mostrou, ele veio para dizer para nós que a vida é imortal. Então ele apareceu para os discípulos, apareceu para algumas criaturas que ele estava pós-desencarne para provar a imortalidade da alma. Para dizer para as pessoas que ele continuava consciente, ele continuava vivo, que tudo aquilo que ele falou, ele continuava falando da mesma forma, e que ele nos aguardava no infinito. Aí ela começou a reconsiderar esse particular e pensar melhor. Então, quando diz para nós que a nossa fé espírita não pode ser cega, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser estudada, refletida, pensada, para que a hora que acontecer os reveses da vida, tenhamos tranquilidade para aceitá-lo. Principalmente diante da desencarnação de nossos entes queridos, porque nós temos dificuldade de digerir a ausência de nossos irmãos. E para o espírita que compreendeu a realidade da vida, ele sabe que aquela criatura que estava conosco hoje e que amanhã estará no mundo dos espíritos, mas ela tem uma relação quase que direta conosco oportunamente, quase que diariamente, dependendo da necessidade.
Então essa criatura apenas se despojou do veículo físico, mas ela continua sendo ela mesma. Então, através do fenômeno da mediunidade, nós temos contato com este ser, dizendo para nós: eu estou vivo, eu estou aqui, e vim te ver. E através de quase todas as noites, através da emancipação da alma, do fenômeno do sono físico, nós entramos em contato com aqueles que estão no mundo espiritual. E nós vamos rever o nosso ente querido, o nosso pai, a nossa mãe, e a vida continua nesses laços importantes. Então, aquelas criaturas que não estão conosco na vida física, mas estão ativas no mundo dos espíritos, ou no mundo espiritual. E continua a sua sobrevivência. Essa certeza tem que estar em nossas almas. Aí nós enfrentamos os desafios com mais tranquilidade. Eu conheci uma espírita que perdeu 2 entes queridos, 2 moços praticamente, num acidente de carro. E no velório, conversando com ele, ele dizia assim: eu não perdi o meu filho. Ele está vivo. Eu vou chorar de saudade. Mas eu consigo conceber a ideia que ele continua consciente, continua a sua peregrinação espiritual. Ele é um ser individual, está seguindo rumo a Deus. Então eu não tenho posse dele. Deus me permitiu que eu ficasse alguns anos com ele, mas ele voltou para a pátria espiritual, que é onde nós iremos voltar oportunamente, todos nós. Daqui a 10, 20 anos, 30, 50, todo mundo vai estar no mundo dos espíritos. Então precisamos chegar nesse mundo espiritual positivamente. Eu li aquela frase, achei interessante. Os homens semeiam na terra que colherão na vida espiritual os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, quando nós vamos compreendendo o fenômeno da vida, nós vamos compreendendo que o mecanismo dela é sutil e é perfeito. O que não é perfeito é o nosso procedimento no dia a dia perante a ela. Então, a fé cega nada examina, aceitando tudo sem controle, o falso e o verdadeiro. Muitas pessoas foram para a fogueira porque na época acreditava-se que quem girava era o Sol. Então acreditava-se que em relação à Terra, a Terra estava parada e o Sol se movimentava. E depois que vários homens provaram através da ciência que quem na verdade está se movendo gravitacionalmente é a nossa Terra. E o Sol está parado por uma lei natural. Muitas pessoas, porque contradizia alguns ensinamentos bíblicos mal interpretados na época. E muitos foram para a fogueira por causa dessa informação. E teve que negar essa informação para poder ficar vivo aqui na Terra. Mas a partir do momento que a ciência cutucou os religiosos e mostrou a realidade, eles tiveram que voltar atrás. Hoje nós compreendamos com muita tranquilidade que quem gira é a Terra e não o Sol. Essa informação chega-nos para quê? Para provar que a fé cega, ela se destrói diante dos acontecimentos, diante das informações da ciência. Mas Kardec disse, a ciência disse, provar para nós que nós estamos equivocados num ponto, abandonemos esse campo e seguimos a ciência. Porque eu não posso caminhar com uma fé cega. Eu só creio na reencarnação porque eu aceitei em toda a totalidade todo o mecanismo que ela compõe. Eu só acredito no intercâmbio entre os vivos e os chamados mortos, que somos nós, porque eu acredito nos fatos e estudamos os fatos e chegamos nessa conclusão de que é possível desencarnado entrar em contato com o encarnado, através das mediunidades mil que existem por aí. Então tudo isso nos faz entender que a nossa fé espírita precisa ser esclarecida. Não pode ser simplesmente cega. É por isso que nós não podemos acreditar em tudo que os espíritos falam.
Porque como os homens aqui na Terra existem homens ainda infelizes, no plano espiritual ainda também tem homens infelizes. E que às vezes intelectualmente somos mais superiores do que alguns espíritos que estão por lá. Então diz Kardec para nós, levado ao excesso produz o fanatismo. É por isso que o Espiritismo não convoca ninguém para as casas espíritas, a menos se a pessoa tenha vontade de estar entre nós. É por isso que nós não precisamos bater de porta em porta para convocar aquela pessoa para estar conosco, porque nós entendemos que as religiões é feita para os homens e não para Deus. O que provoca a nossa libertação não é o fato de eu vir à casa espírita, é o que eu estou fazendo com a informação espírita. O que eu estou colocando em prática na minha vida? É por isso que quando alguém chegou até nós certa oportunidade e disse para nós, Cida, estou sofrendo muito, eu sou de determinada religião e não estou conseguindo respostas para minhas dúvidas. Eu falei, você quer ir à religião espírita, passar por um tratamento, conhecer a informação espírita? Eu poderia? Claro que pode, mas eu não vou te forçar. Você é livre para escolher. Eu quero conhecer a doutrina espírita. Falei, então vamos lá. E ela começou a estudar o Evangelho, depois o livro, ficou conosco durante 2 ou 3 anos e melhorou-se. Estava deslumbrada com a informação espírita, com aquilo que os porquês dela tinha respondido. Aí um dia, ela chegou para nós e disse assim, Cido, eu estou muito feliz, eu saí daquela depressão, eu saí daquela tristeza, daquela melancolia que eu estava, a partir do momento que eu me tornei espírita. Mas eu preciso te falar, toda a minha família é de outra religião. Eu ainda não estou pronta, não estou preparada para ser espírita. Eu sei que tudo que o Espiritismo me ensina é verdadeiro. Eu expliquei para ela, minha irmã, o fato de você ser católica, ou espírita, ou protestante, não importa para Deus. Quando chegarmos ao mundo espiritual, será nos questionado o que fizestes dos talentos que eu te dei. Não vai perguntar se você era espírita, se era católico, se era protestante, não. Vai querer saber o que você fez com o tempo que teve aqui na Terra. Então a religião serve para nós. O rótulo religioso serve para nós. É por isso que o Espiritismo acomoda todos os corações. Tem pessoas que saem do catolicismo e vêm à casa espírita por um tempo e voltam oportunamente para sua casa. Mas vem buscar esclarecimento espiritual. O irmão nosso, por parte de pai, certa vez ele disse para mim, eu sou um bandista. Falei, muito bem. Mas um dia eu estava tão mal, em São Paulo. Ele desencarnou, já está no mundo dos espíritos também, ele pode nos escutar agora. Então, ele disse, eu estava tão mal um dia, com problemas 1000 no meu coração e na minha mente, e eu passei em frente de uma casa espírita. Eu falei, eu vou entrar, ele me disse. E ele entrou, assistiu uma palestra evangélica e depois tomou o passe. Falou, Cida, eu saí dali, parecia que eu estava levitando. Mas eu continuei sendo um bandista. Eu falei, muito bem. Você escolhe. Mas a doutrina espírita está aberta a todos os corações. A todos os espíritos encarnados ou desencarnados. É por isso que o espiritismo não se incomoda com a quantidade de espíritas que existem. Ele se preocupa com a transformação da humanidade. Ele se preocupa se o ser que está vindo à casa espírita está sendo um fator preponderante lá na sociedade. Se ele está tendo um ponto de ação na sociedade melhor. Chico Xavier disse uma frase enquanto em vida, se os espíritas mudassem, o Brasil estaria melhor. Porque um ponto luminoso na Terra é importante. O problema é que a gente está tropeçando nos próprios erros ainda. Estamos sufocados pelo egoísmo, pelo orgulho. Tudo que queremos para nós. Tudo que fazemos para nós.
Nós ainda não temos aquela amplidão espiritual para compreender que somos todos irmãos, disse Jesus. Que devemos apertar as mãos uns dos outros no dia a dia. Se fulano está com dificuldade, vamos ajudar. Seja financeira ou espiritual, mas de alguma forma fazer o bem. Não coloquemos rótulos nas pessoas pelo fato de elas serem de outra religião. Vamos aceitar com o coração aberto toda a coletividade, não importa quem seja. Aquele que tem a verdade por base é a única que tem um futuro assegurado, porque nada deve ter medo do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é em plena luz. Então nós, com a informação que os Espíritos deixaram para nós, não existe um ponto que foi questionado pela ciência ou comprovado de forma diferenciada pela ciência. Quando surgiu os clones, que a possibilidade de clonar não um ser vivo, muitas pessoas, e aí com a informação espírita? Aí nós sabemos que os espíritos aproveitaram, mas será que no futuro terá clones humanos? É possível fazer o clone fisicamente falando. Mas o espírito ninguém cria, é obra de Deus. É possível você duplicar corpos, mas duplicar vida ainda não é possível. E a ciência esbarra no ponto da criação. Ela pode transformar, mas ela não consegue criar. Porque isso vem das mãos do nosso eterno Pai. É por isso que nós entendemos que a doutrina espírita abre um leque para nós espiritual, porque a gente começa a enxergar a vida com uma amplidão fora de série. Então a gente está fazendo uma faculdade, a gente quer fazer a melhor faculdade, o melhor estudo. A gente está na casa espírita, a gente quer fazer o melhor trabalho assistencial, mas no sentido de provocar maiores valores às criaturas. Porque nós sabemos que estamos no corpo, não somos um corpo. Que esse corpo é uma veste emprestada de Deus. Então nós olhamos uma criatura e nós olhamos mais para o corpo, nós olhamos para o espírito. Porque ligado àquele corpo perecível está um espírito imortal. Infeliz daquele que se casa por causa do corpo, que se compromissa por causa do corpo. O espírita tem que entender que a informação espírita deve mudar o seu conceito de mundo e de pessoas. Porque ele começa a compreender melhor o ser humano. Porque a beleza, meus irmãos, é muito relativa. A verdadeira beleza que fica é a beleza da alma. A do corpo, ela perece com o tempo. Muitas criaturas que nós achávamos lindas fisicamente, ontem, hoje já não está mais, porque o corpo envelhece e é natural. É claro que a gente precisa se cuidar, mas o tempo faz a parte dele. E ele é preciso que o espírito não envelheça. É preciso, eu conheci uma senhora, 70 anos de idade, ia fazer uma faculdade. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque ela entende que a imortalidade é do espírito. O corpo já está envelhecendo, ótimo, mas enquanto eu tiver força física para fazer o bem, eu vou continuar no caminho do bem. Esse é o nosso objetivo maior. Então nós não precisamos ter medo da ciência, nós temos que caminhar com a ciência. E o espírita tem que estudar, para ele ter uma fé raciocinada, não uma fé cega. E nem querer sair doutrinando ninguém que está lá fora, porque cada um tem a sua particularidade, a sua essência, e necessita estar naquele devido lugar, naquele exato momento. Fazendo favor. Parábola da figueira seca. Essa passagem, Jesus passa por uma figueira e ele a olha. E passa junto com os apóstolos. E ele fala algumas palavras para aquela figueira. Oportunamente, os apóstolos vêm com ele em outro dia e percebem que a figueira tinha secado. E vocês lembram que Jesus fala? Toda árvore que não produz bons frutos não vale nada. Aí eu vou pedir para a Bianca virar para nós. Olha o que Jesus falou para nós.
tendes fé em Deus. Em verdade eu vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto eu negritei, isso sem hesitar no seu coração. Porque a fé é certeza, é confiança. É uma chamada premonição daquilo que vai acontecer. Você tem absoluta convicção que você tem capacidade para realizar e que a espiritualidade há de te ajudar. Mas a partir do momento que você duvida, vacila, aquilo não se concretiza, porque você não tem energia o suficiente para que aquilo realmente aconteça. E isso sem hesitar no seu coração. Mas tem de fé de que tudo o que disser sucederá e ele o verá cumprir assim. Esse é o poder da fé. Tem pessoas que fazem maravilha. E cuidado, tanto essa fé pode ser para o bem quanto para o mal. Tem pessoas que têm uma convicção, ela diz assim, a tua vida vai ser uma desgraça. E fica uma desgraça, se a pessoa se aventurar nesse caminho. Mas a fé tem que ser usada para o bem. A fé tem que ser usada para o amor. Então, quando estivermos diante de um doente e dizermos, Deus há de me ajudar para levar um pouco de paz a essa pessoa. E vai acontecer. Quantos e quantos acontecimentos na nossa vida que precisou de um pouco de confiança em Deus. Precisava um pouquinho de confiança em nós mesmos, nossa própria capacidade. Isso até no sentido material. Quantas pessoas que entram num casamento dizendo assim, vamos ver se vai dar certo. Pode ter certeza que não vai dar certo. Porque ela não está se empenhando, ela não está entregando-se para aquele intento. Quantas empresas se dissolvem? Eu estou construindo uma empresa, mas eu não sei se vai dar certo. Então ela está duvidando em seu coração. Mas tem pessoas que dizem, vai conseguir, eu vou chegar lá. Eu tenho um objetivo e vou conseguir. E ela vai regimentar forças e vai conseguir aquele intento. Ela luta para aquele objetivo. É igual aquele médico, que para chegar ao médico ele precisou de muitos sacrifícios. E qualquer profissão. Ele precisou estudar bastante, ele precisou perder noites de vigílias, para que ele pudesse alcançar o objetivo dele. Ele precisou ter fé em si mesmo. E principalmente confiança em Deus, de que vai conseguir. Então, quando a fé ela é resultado da confiança em Deus e da confiança nas nossas próprias forças. Mas aquela fé cega, ela não é aceita no Espiritismo. Basta ter fé? Não. Porque senão eu me colocava no sofá e dizia, Deus vai fazer tudo. Eu tenho fé em Deus. E tem pessoas que ainda são assim, que espera que a espiritualidade faça tudo por ela. Alguém nos disse, eu estou com dificuldade de conseguir emprego. Então vai se aprimorar, vai fazer um curso, vai conseguir informações para que você possa se preparar melhor para o mercado de trabalho. Não deixe somente para Deus. Deus nos dá aquilo que a gente luta e consegue. Deus não dá nada de graça para nós. Somente com luta e com sacrifício que nós iremos receber o prêmio. E Ele quer que seja assim. É o grande desafio individual de cada um de nós. Instruções dos Espíritos. A fé é mãe da esperança e da caridade. Aí os Espíritos ensinam para nós, a fé para ser proveitosa tem que ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que delas nascem. A fé, a esperança e a caridade formam uma trindade inseparável. Então aquela pessoa que tem fé, que tem esperança e que tem caridade, é extraordinário. Aí a pessoa diz, mas eu luto, mas eu não tenho fé. Conversávamos, a fé não vem de farmácia. A gente não vai comprar, me dá 2 quilos de fé e eu deposito em mim, tudo resolve. Não, eu tenho que conquistar a fé. Mas como é que eu conquisto fé? Através do trabalho. Procurando aceitar com tranquilidade os reversos da vida. O trabalho espiritual deposita em nós confiança em Deus.
Mas eu preciso trabalhar, porque se eu ficar sentado no sofá, eu não vou adquirir fé. Eu preciso ir na luta pela vida. Eu preciso enfrentar as pessoas no sentido de me consorciar com as necessidades das pessoas. Aí eu vou adquirindo consistência dentro de mim. Porque tem pessoas que, mas fulano tem tanta fé, eu não tenho nada. Então aquele que tem fé hoje, ontem, em outras encarnações, ele lutou e venceu. Então nós precisamos lutar e conseguir fé. Mas através do sacrifício individual de cada um. Aí vem a esperança. A esperança é quase que uma certeza de que as coisas vão acontecer. Eu tenho absoluta convicção que Deus, através de Jesus, gerencia o mundo. Então ele não está ao acaso. As coisas não estão de qualquer jeito aqui na Terra. Não estão perdidas. Porque Jesus está no leme. E ele sabe que esse estado de coisa é providencial para uma glória futura da Terra. Então nós sabemos que todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje é necessário para o aprimoramento de cada um de nós. Então, todo mundo que está na Terra nesse momento e os que vão chegar, eles precisam passar por essas provas. E é importante a gente considerar isso. Ninguém veio à Terra para passeio. Nós viemos por 2 desafios. Alguém gostaria de dizer para nós quais são esses 2? Por que nós viemos à Terra? Você gostaria de falar para nós? Existem 2 desafios que nós viemos aqui. Primeiro, corrigir o nosso passado. Você sabe por que nós estamos encarnados aqui na Terra nesse momento hoje? Porque a última encarnação nossa deu tudo errado. A gente foi muito infeliz nas nossas atitudes. É por isso que a gente veio com essas dificuldades hoje. Porque se a gente tivesse comportamentos melhores lá atrás, refletiria provas menos duras agora. E Kardec fala através dos espíritos. À medida que o espírito vai se aprimorando, as encarnações vão se tornando mais suaves e mais tranquilas. Enquanto mais pesada a minha encarnação, é sinal que o meu passado foi mais prejudicado. E basta se olhar essa terra de Deus, há 100 anos atrás, que as pessoas matavam por mero prazer. Então é por isso que nós encontramos tanta dificuldade hoje. Basta observar Barreto 100 anos atrás, que por motivo fútil se matava. Barretos. Agora imagina esses confins do mundo, sertões da vida, onde até hoje se mata por qualquer coisa. Teríamos que responder esses erros, esses equívocos? Lógico que sim. Um orador espírita deixou uma frase interessante para mim. Todos aqueles crimes que nós cometemos no passado espiritual, que a justiça humana não conseguiu identificar, em outra experiência carnal, como não foi retificado aqueles erros, aquilo vem em forma de depressão, aquilo vem em forma de consciência pesada, aquilo vem em forma de infortúnio dentro do meu ser. É por isso que encontramos muitas criaturas na vida dizendo assim: eu tenho uma tristeza que eu não consigo encontrar o respaldo de justificativa. Aí nós vamos entender que tem uma relação direta com o passado espiritual, que todos os crimes que a justiça humana não conseguiu identificar, aquilo fica na nossa alma para ser consertado. E isso se manifesta através de consciência pesada. E não existe nada mais triste do que consciência culpada. E os Espíritos dizem para nós que não basta o arrependimento. É preciso acertar os ponteiros. É preciso vir com os nossos irmãos que nós prejudicamos e acertemos os ponteiros. É por isso que olhamos algumas almas encarnadas com problemas espirituais seríssimos. Então nós precisamos preparar o nosso futuro através de um comportamento melhor nesse momento. Então, a partir do momento que vamos compreendendo pouco a pouco o histórico da vida,
A gente vai entender os porquês e a nossa fé se desenvolve. Então eu cheguei numa conclusão de que eu não posso em nenhum momento questionar Deus. Porque eu entendi que Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se Ele é inteligência, eu não questiono Ele nada. Tudo que acontecer na minha vida é providencial e tem um objetivo sério. Então, se de repente alguém de nós fica sabendo que tem uma doença incurável, tranquilizemos. Vamos buscar o tratamento adequado. Se Deus achar por bem nos curar, ótimo, permaneçamos aqui, trabalhando e servindo. Ou senão voltaremos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Porque lá é muito bom, meus irmãos, principalmente para aqueles que fazem o bem. Então nós vamos trabalhando aqui, dia a dia, pela nossa transformação moral. A hora que as portas da espiritualidade nos abrir, nós iremos receber o nosso salário, diz no trabalhador da última hora. Ou o salário do trabalho, ou o salário da preguiça e da maldade. Então nós plantamos o nosso destino, o nosso amanhã. Então não é culpa de Deus, é culpa nossa. Então as dificuldades que eu estou passando hoje é culpa minha, culpa minha. O Espiritismo tira de mim a muleta que outras religiões põem. Não, Deus vai me salvar, Jesus vai me salvar. Basta eu na religião que eu estou salvo. A doutrina espírita tira todas essas ilusões da nossa mente e diz: a tua obra vai te salvar. O teu depoimento, através dos teus atos, pode te iluminar. Então não espere e não culpem os outros. Culpemos a nós mesmos. Ah, mas eu estou com depressão hoje por causa do meu marido. Mentira. É por minha culpa. É pelos meus atos, o meu modo de proceder e pelos meus pensamentos. Ah, eu estou com câncer hoje porque... Não existe porquê. Comportamento errado meu. Eu tenho que acertar. Porque Deus não coloca para outrem problemas nossos. As dificuldades minhas, eu vou ter que elucidar. Eu vou ter que vencer. Então a doutrina espírita tira as nossas ilusões. E vamos enfrentar a nossa própria realidade. Levantar as nossas cabeças e o que eu posso melhorar. Não existe culpa de ninguém dos nossos fracassos de hoje. A culpa é nossa. Então vamos reerguer, vamos confiar no Senhor e vamos trabalhar pela nossa melhoria. Disse anteriormente que existem dois motivos, né? Vocês não perguntaram nada, eu acabei não falando. O primeiro motivo, vocês lembram? Eu tenho que acertar o meu passado, através das provas e expiações. Então todo mundo que está na Terra agora está passando por provas e expiações? Tá. A todo momento, eu estou sendo provado ou estou expiando. Não existe ninguém em matéria diferenciada. Está todo mundo nesse patamar, porque é um mundo de provas e expiações. Só que existe um outro ângulo também, que eu preciso vir e eu preciso acertar. Qual é o objetivo da minha existência, num outro aspecto? Progresso. Eu preciso melhorar. Então, quando o espírito assume a sua reencarnação, ele consegue dois propósitos: acertar o seu passado e melhorar-se para o futuro. Esse é o nosso objetivo maior. Nós espíritas perdemos muito tempo na vida já. Eu não tenho tempo a perder mais com discussão infrutífera. Eu não tenho tempo para perder para cobiçar a mulher do outro. Eu não tenho tempo para perder para roubar quem quer que seja. Mas eu tenho que ter tempo para fazer o bem. Eu tenho que ter tempo para servir a Deus. Eu tenho que ter tempo para estudar, para aprender, para me aprimorar de alguma forma. Então, a partir de hoje, eu tenho que assumir o compromisso, não com Deus, mas com a minha própria consciência. É esse meu grande juiz. Ninguém, em momento nenhum, vai estar com o dedo em riste no nosso rosto. Vai ser a nossa própria consciência que vai nos acusar.
As pessoas não sabem o que eu faço, mas a minha consciência sabe. As pessoas não sabem o que eu penso, mas a minha consciência sabe. As pessoas não sabem quem eu sou, mas a minha consciência sabe. Então não existe uma vírgula que a nossa consciência não saiba. E a dívida é um dos grandes males que acompanha nós à noite e pelo amanhecer ela acorda com a gente, enquanto a gente não pagá-la. Então nós precisamos acertar. É igual aquele devedor que a gente fala assim: fulano, parcela para mim, eu vou pagar diariamente essa dívida, mas sendo melhor. Infeliz o homem que diz assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Infeliz. Ele deve dizer: eu nasci dessa forma, eu vou desencarnar um pouco melhor. Se eu sou chato hoje, eu vou procurar ser menos chato. Se eu sou rebelde hoje, menos rebelde amanhã. Se eu sou uma pessoa difícil de convivência, se torne menos difícil, sendo uma pessoa mais dócil no dia a dia. Ninguém gosta dos chatos. Ninguém gosta daquelas pessoas difíceis de se relacionar. Nós gostamos de pessoas que conseguem nos entender, conseguem nos amar. Então sejamos nós quem ama. A fé é a base da regeneração dos homens em relação aos seus instintos. Ela deve ser inabalável, que vence os sofismas dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira. Então eu vou proclamar em altos brados que eu sou espírita, eu posso até dizer, mas eu não preciso. Os meus atos vão mostrar o verdadeiro. E eu fiquei muito feliz esses dias atrás que alguém disse assim: porque o espírita ele faz bastante caridade. Eu fiquei feliz, porque isso está socialmente falando. Quer dizer, o espírita está mostrando que ele faz o bem. Isso é muito bom. É mostrar que Jesus está em nós. Aí tem alguém que nos disse assim: porque o espírita é calmo. Eu fiquei feliz. Porque eu entendo, ela entenderia que o espírita, ele vive em paz consigo mesmo. Mas o espírita que tem comportamentos ruins, ele está denegrindo a própria religião que ele nutre. Porque ele não consegue colocar em prática aquilo que ele tem na própria alma. Então a fé é a base da regeneração de todos nós. Estamos encerrando já. A fé ativa e a fé passiva. Meus irmãos, que aproveita, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, isso foi Tiago que falou. Porventura a fé pode salvá-lo, assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Em outras palavras, gente, não adianta crer em Deus. É preciso amar o nosso semelhante. E como que eu amo o nosso semelhante? Com atitudes. Sendo bom, sendo companheiro, sendo amigo, oferecendo o que eu tenho de melhor para as pessoas que convivem comigo. Não sendo tão egoísta, não sendo tão orgulhoso, não olhar para o nosso próprio umbigo, mas olhar para as pessoas que estão do nosso lado e procurar fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Fazendo um favor. Então Tiago fala: a fé não pode ser morta, ela tem que ser ativa. Quem diz fé sobre tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e sua racionalidade, crede e esperar sem jamais enfraquecer. Os milagres são a obra da fé. Claro que os milagres não existem. Tudo aquilo que a gente considera como milagre, a ciência oportunamente vem explicar para nós. O Espiritismo repugna os milagres. Ele fala que todos os fatos são naturais. Aqueles fatos que a gente não entende hoje, amanhã vai entender pela força da própria ciência, pelo conhecimento que ela passa para nós. Mas diz que esses fatos miraculosos, lindos que a gente vê, é a força da fé. É as pessoas que acreditam, é as pessoas que vencem a própria limitação e a confiança em Deus. Quando Pedro subiu na cruz e pediu para os soldados para que ele morresse invertido, foi a fé que o conduziu lá. A certeza que o Senhor estava o amparando. Quando Joana d'Arc voltou atrás, renegando tudo aquilo que ela havia pregado, naquele momento um espírito amigo chegou até ela e disse: minha irmã, que fazes? Ela disse: mas se eu falar a verdade, eu vou para
fogueira. Então vá para a fogueira. E ela, naquele momento de fé, naquele momento de certeza, ela foi para a fogueira. E ela foi considerada como um mártir espiritual. E ela, através dos amigos espirituais, vem ensinar para nós que nem sequer os primeiros sintomas da fogueira ela sentiu. Quando a espiritualidade sentiu que a fumaça subia, ela perdeu os sentidos e já foi resgatada para o mundo dos espíritos, por causa da fé que ela tinha em Deus. Mas nós, os nossos devaneios, eu vou contar um caso para a gente encerrar, pessoal, eu peço até licença. Oportunamente participávamos de um teatro, de um coral espírita. Um dia, fomos convidados, e íamos várias vezes em algumas penitenciárias, e fomos chamados em Jaborandi para ir cantar na antevéspera de Natal. Algumas músicas natalinas para as detentas de lá. Isso já faz uns 20 anos, mais ou menos. Acontece que, dias antes, houve uma rebelião em Jaborandi, e nos reunimos para analisar o caso. E uns comentavam, olha, houve uma rebelião, é perigoso a gente ir lá, e de repente ser pego e ficar refém das prisioneiras. E as pessoas estavam com medo de ir cantar na penitenciária de Jaborandi. Quando encerrando a reunião, um amigo espiritual veio até mim e disse, meu irmão, podem ir para Jaborandi com tranquilidade, porque vocês ainda não são dignos de morrer pelo Evangelho, de morrer fazendo bem. Porque aqueles que foram dignos de morrer fazendo bem, eles são dignos do Cristo, mas a fé de vocês é muito limitada. Então eu entendi que nós éramos tão pequenos, a ponto de nem morrer pelo Cristo ainda tínhamos capacidade ainda. Porque diante dos sofismas da vida, a nossa fé se enfraquece. Qualquer coisa que acontece, a gente perde a fé, perde a confiança em Deus, perde a confiança na espiritualidade maior. No momento que a gente mais precisa estar na casa espírita, a gente se afasta. Aí a pessoa diz, mas eu estou com dificuldade. Mas venha na casa espírita, continua trabalhando bem, continua servindo no bem. É o caminho que a espiritualidade põe para nós. Busca o tratamento adequado ao médico, busca o tratamento espiritual adequado, mas continua servindo. Não te afaste do estudo, não te afaste dos teus compromissos habituais. Porque se nós nos afastarmos, o problema cresce e dificulta para todos nós. Então, chorando ou rindo, venha para a casa espírita servir. Porque eu conheço muitos irmãos e alguns trabalhos e dizem, hoje meu dia foi terrível, mas eu estou aqui. Eu estou aqui em nome de Deus, porque eu preciso da minha reforma íntima. Então nós pensamos assim, que o centro não precisa de nós, mas nós precisamos da casa espírita. Então por isso que eu estou aqui. Então eu peço com tranquilidade, digo, eu não estou aqui porque vocês precisam. Eu estou aqui porque eu preciso falar para meu próprio coração, para minha própria mente, o quanto que eu preciso crescer. E só dessa forma eu vou enxergar aquilo que eu preciso enxergar. Porque quanto mais bem eu fizer, melhor será para mim. E os milagres são obra da fé. Então, se nós queremos nos curar, nós confiemos em nós, mas confiemos em Deus, porque Ele vai nos ajudar nos momentos mais difíceis. E para encerrar, vocês lembram daquela música, aquela poesia que se transformou em música, Rastros de Areia, que o homem se sentia sozinho, e de repente ele se viu com as pegadas só. Que quando ele via duas pegadas, ele disse, mas Senhor, no momento que eu estava feliz, lá estavam as duas pegadas. Aí o Senhor disse para ele, nos momentos felizes da tua vida, eu caminhava ao teu lado. E ele então começou a chorar. Senhor, mas olha uma pegada só na praia. E ele começou a contar, era justamente naqueles momentos mais tristes
da minha vida. Nos momentos que aconteceram isso, aquilo, acolá, aí o Senhor disse para ele: nesses momentos eu te carregava nos braços. É por isso que tinha uma pegada só. Então, naqueles momentos que o Senhor nos sugere as provas, pode ter certeza, se ontem existia um amigo espiritual, hoje vai ter 2, 3 do nosso lado. E a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar servindo, para que a gente possa ser digno dessa assistência espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e peço desculpa por ter passado um pouquinho, e transmita para nós a sua paz.